desenvolvida pela Fundação Pedro Calmon, vinculada da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, dirigida ao segmento de arquivos, nesse momento complexo de pandemia na cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil e no mundo. Gostaria de agradecer também às equipes da Assessoria de Comunicação e do Núcleo de Tecnologia da Informação da Fundação Pedro Calmon, que se empenharam na criação das peças divulgadas no sítio e nas mídias sociais institucionais e na concepção da infraestrutura tecnológica de inscrição e transmissão da aula online. Agradeço aos servidores que integram a equipe do Arquivo Público do Estado da Bahia pelo compromisso permanente com a preservação e o acesso ao patrimônio documental custodiado e a colaboração de todas as coordenações do APEB para tornar possível a programação desta Semana Nacional de Arquivos. Agradeço à diretoria da Associação dos Arquivistas da Bahia pela parceria para viabilizar a campanha Bahia #UmArquivoÉ, na pessoa da sua presidente, Leide Mota de Andrade. Agradeço de forma especial ao professor Daniel Flores, que gentilmente acolheu o convite do APEB-FPC para ministrar uma aula online sobre o futuro tecnológico dos arquivos. Hoje, estamos abrindo a programação do APEB, que integra a 4ª Semana Nacional de Arquivos. Mas por que celebrar a Semana Nacional de Arquivos? Existe uma semana dedicada aos arquivos porque eles estão inseridos no nosso cotidiano de forma tão essencial que não se pode conceber sociedade sem arquivos. Embora ocorra um desconhecimento por parte da própria sociedade da natureza profunda e dos múltiplos usos dos arquivos. A Semana Nacional de Arquivos representa, portanto, uma oportunidade de sensibilizar a todas e a todos para o significado e importância dos arquivos. Enfim, conferir relevância ao reconhecimento da necessidade de preservar e assegurar o acesso democrático ao patrimônio arquivístico nacional, estadual e municipal e o trabalho dos arquivistas. Passo a honrosa missão de apresentar o professor Daniel Flores, conhecido e admirado por toda a comunidade arquivística nacional e internacional. Uma referência na área de arquivologia sobre temas relacionados à gestão e preservação digital de documentos arquivísticos, repositórios arquivísticos digitais confiáveis, sistemas informatizados de gestão arquivística de documentos, plataformas arquivísticas de descrição, acesso à transparência ativa e cadeia de custódia digital arquivística. Professor do curso de graduação em arquivologia e do programa de pós-graduação em ciência da informação da Universidade Federal Fluminense, professor Daniel é pesquisador do CNPq, com bolsa de produtividade, líder do grupo de pesquisa CNPq-UF, GEDA, documentos digitais, gestão, preservação e acesso e transparência ativa. Gostaria de destacar o importante papel desempenhado por professor Daniel sobre plataformas arquivísticas digitais de descrição no país, onde se inclui a interlocução quanto ao ato do APEB-FPC, como também a sua atuação em diversos estados brasileiros, ministrando cursos sobre gestão, a preservação e o acesso de documentos digitais. Tenho a honra e a grata satisfação de passar a palavra ao professor Daniel Flores para ministrar a aula online.
Lembro que perguntas poderão ser encaminhadas por meio de chat, contudo, a duração da transmissão online é limitada. Obrigada e boa aula. Professor Daniel, passo a palavra ao senhor. Maria Tereza, bom dia. Bom dia a todos. Na pessoa da Maria Tereza, eu quero parabenizar pela semana, por essa semana que está tão bonita a programação no estado da Bahia. Eu acho que a abertura de toda a semana no Brasil talvez esteja se dando por esse evento da Bahia. Então, todos os meus parabéns à Associação dos Arquivistas, ao Governo do Estado, à Fundação Pedro Calmon, ao Arquivo do Estado, que tem um trabalho de reconhecimento nacional. Então, eu fico muito honrado de ter sido chamado para dialogar, para tentar conversar aqui sobre o que nós estamos investigando aqui no nosso grupo de pesquisa. Como a Maria Tereza disse, esse é um tema caro para todos nós aqui no grupo de pesquisa da UF. O futuro tecnológico dos arquivos. Na verdade, o futuro da arquivística como um todo, né? O impacto é dos arquivistas, o impacto será nos acervos, o impacto será sobre a transparência ativa, como que ela será. Mas se vocês olharem, olhem como que está muito bem desenhada esta Semana Internacional dos Arquivos, a temática dela, a função social dos arquivos. Sem arquivos nós não temos a garantia da cidadania plena. Sem arquivos nós não temos segurança jurídica. Essa afirmação ela já era procedente quando os arquivos eram analógicos. Agora, com os documentos digitais, agora com a formação dos acervos digitais, essa afirmação ela se tornou muito mais necessária. Mas existe um hiato, existe um distanciamento, que acho que é exatamente esse ponto de inflexão que eu vou tentar recuperar no meu diálogo com todos vocês. Esse distanciamento entre que a necessidade aumentou muito mais da necessidade dos arquivos, do papel, da função dos arquivos em garantir segurança jurídica, de fazer preservação digital sistêmica, e o hiato reside no fato de que as administrações cada vez mais enxergam menos os arquivos nesse papel central. É nosso dever enquanto arquivistas, é nosso dever enquanto cidadãos de alertar, de salientar que existe uma necessidade urgente, de que nós precisamos desse papel, dessa função social dos arquivos para garantir a segurança jurídica, a garantia plena dos direitos dos cidadãos, uma cidadania plena, um acesso à informação, uma transparência ativa de informações, e que esse núcleo dos arquivos ele se constitui nessas informações autênticas, nesses documentos autênticos, nessas fontes primárias que servem para dirimir as dúvidas do cidadão, as dúvidas do que é fake news, as dúvidas sobre os dados, as dúvidas sobre desinformação. Então, olhem como o cenário político, e principalmente de gestão pública no Brasil, ele tem nos dado as linhas e tem nos dado as dicas da importância dos arquivos. É só nós prestarmos atenção nas últimas decisões que vieram acontecendo do governo federal, de nomeação, de exoneração, de documento assinado por ministro, documento que não tinha assinatura, da importância do documento de arquivo autêntico, preservado, em uma cadeia de custódia. Então, isso é para deixar claro a nossa temática, a nossa importância. Eu vim falar sobre o futuro, então, desses arquivos. Para falar de futuro, nós não falamos de futuro como uma futurologia, como um achismo. Nós falamos de acordo com a ciência. Falar de futuro na ciência é fazer prospecção. É uma prospecção científica. É construir um cenário prospectivo plausível. Nós utilizamos variáveis para tal. Nós construímos
e nós verificamos, nós validamos a possibilidade desse cenário prospectivo, se ele tem nexo, se ele tem sentido, e se as variáveis, como é que elas vão se comportando. E nós construímos cenários prospectivos ao longo do tempo. Cenário prospectivo daqui 5 anos, daqui 10, 15, 20. Quanto mais longo for a minha prospecção, mais possibilidade eu vou ter de ir incrementando ela ao longo do tempo e ir validando esses meus dados. Então, no primeiro eixo que eu queria abordar desse futuro dos arquivos, ou dessa prospecção, desse cenário prospectivo, seria a formação. Já que o título que está aqui, que a gente se propôs a dialogar, era da formação aos acervos, à transparência ativa e à prestação de contas à sociedade. O primeiro, a formação. O primeiro ponto que apareceu para nós é discutir, dialogar o que vinha acontecendo no cenário internacional. O cenário internacional ele é muito híbrido em relação à formação do arquivista. Nós temos uma formação do arquivista lá fora que pode ser somente em nível de pós-graduação. Não é a realidade brasileira. A realidade brasileira ela é consistente e pautada numa graduação, numa formação sólida, num bacharelado em arquivologia. Isso está na lei brasileira, na Lei 6546 de 1978. Até então, não havia exatamente um regulamento, existiam técnicos de arquivologia. Hoje, desde esta lei, existe um cenário consistente de que para ser arquivista, que para ser o profissional, tem que ter um bacharelado, tem que ter uma graduação. Existe um registro para isso, segundo essa lei, a 6546 de 1978. Mas nós estávamos olhando o cenário lá fora. Lá fora o cenário é muito mais instável e exatamente por não ter essa segurança que foi construída no Brasil, a gente tentou observar o que estava acontecendo. Nós vimos que começaram a haver rupturas do perfil do profissional diante dessas demandas atuais, de uma transição paradigmática. A ruptura é quando apareceu o documento digital, quando os arquivos foram demandados de que agora a sociedade passa a registrar os seus atos, processos, as suas funções em ambientes digitais, em documentos digitais. Então, nessa ruptura, lá fora começaram a aparecer outros profissionais. Como se o arquivista fosse ficar somente com o analógico, e aí fosse aparecer um outro profissional, um arquivista digital. Na língua inglesa, a gente chega a encontrar por diversas vezes, a assinatura de colegas lá de fora, lá do exterior, se intitulando Digital Archivist. Então, seria o arquivista digital. Olhem como essa dicotomia ela é perigosa, porque, ao mesmo tempo, ela coloca um preconceito naquele profissional, o arquivista que ficou com o analógico, e ele dá uma atualidade nesse arquivista digital. Esse não é o modelo brasileiro e esse não é um consenso internacional. Então, o modelo brasileiro está pautado em uma formação que vai ter um profissional híbrido, um único profissional, um profissional que vai tratar esses dois mundos, um mundo analógico, um mundo digital. Isso, claro que nos está pressupondo uma demanda tremenda, um trabalho hercúleo para os arquivistas. Porque, ao mesmo tempo que aparece toda uma demanda nova e gigantesca de cuidar da produção, da gestão, da preservação, do acesso, de garantir a autenticidade do documento digital, eu tenho um legado analógico que não pode ser negligenciado sob hipótese alguma. Preservação, descrição, a representação desses acervos, a digitalização do que é necessário, o acesso desses documentos nesse novo mundo. Então, esse perfil ele está em ampla evolução no cenário brasileiro. Ou seja, nós estamos evoluindo e nós estamos expandindo esse perfil profissional. Claro que a gente está de olho nessas perspectivas, como o CAS que apareceu nos Estados Unidos, CAS, C-A-S,
Computational Archival Science. Então, é um campo novo, é um novo campo científico. Olha a definição, é um campo do conhecimento. Então, a arquivologia é um campo, o CAS seria um campo, seria uma ciência da informação ou arquivologia computacional, Computational Archival Science. Então, arquivologia computacional. São respostas que estão aparecendo, mas que elas não estão tendo esse cenário ou essa perspectiva tão representativa nos nossos estudos de prospecção. Qual foi o resultado que nós tivemos, então, dessa prospecção, dessa parte, antes de eu entrar para acervos? De que o profissional, nessa perspectiva, nessa prospecção, será híbrido. Ele não vai construir novas áreas, ele não vai construir novos campos, será a mesma arquivologia, com adequações, com expansões, com reuso, com tratamento de princípios arquivísticos como a territorialidade, que é importantíssima agora na questão da nuvem, acervos em nuvem. Então, esses são os novos que aparecem nessa prospecção. A partir dessa reflexão, nós fechamos, então, a formação e eu vou para os acervos. Da mesma forma, nós prospectamos os acervos. Os acervos mudaram significativamente. Os acervos agora são digitais. Os acervos agora têm uma questão de custódia digital, que é diferente, que não é como ter o objeto, não é pegar o documento digital, mas é uma custódia digital arquivística, é o poder de inferir a política sobre aquele material. É gerir o ambiente, que é aquele guarda-chuva, em que eu tenho que ter os documentos dentro ou debaixo desse guarda-chuva que observa tudo o que acontece com esse documento, desde a sua produção, gestão, preservação e acesso. A cadeia, a palavra cadeia de custódia, é porque ela é uma linha ininterrupta, que ela é ininterrupta, ela não pode ser interrompida. Isso quer dizer que um documento produzido numa secretaria de turismo, numa secretaria de saúde, ele tem que ter uma linha, um andar, que ele vai diretamente para o arquivo público do Estado sem interromper. Sem interromper da égide desses sistemas. Não é mais como nós fazíamos como documento analógico, que eu pegava o documento papel, a caixa arquivo, e eu transportava fisicamente até aquele outro lugar. No digital, isso não pode mais. Eu não posso pegar um HD, eu não posso pegar um dispositivo pendrive e levar até o outro setor. Isso tem que andar por REST APIs, uma terminologia muito computacional. Refletindo o que a arquivologia vem passando, ela vem incorporando terminologias computacionais. Então, é esta linha ininterrupta. E aí muda, principalmente nesses acervos, agora para fechar já a parte do acervo, vocês viram que eu vou num bate-bola rápido aqui, fechei formação, vou fechar acervo. Os arquivos, para esse novo perfil de acervos, o que os arquivos têm que oferecer? Custódia digital. Se nós oferecíamos antes nos arquivos, para os documentos analógicos, o potencial de receber documentos das secretarias, dos órgãos, das unidades produtoras, e chegavam até mim, instituição arquivística, caixas de arquivo, caixas com documentos, agora chegarão para mim outra forma, é uma cadeia de custódia que esses documentos chegarão, através de um repositório arquivístico digital confiável. Então, olhem como a prospecção também já deixou claro. Eu tenho que ofertar custódia digital. Esse é o meu novo perfil das instituições arquivísticas. O Arquivo do Estado tem que oferecer custódia digital para suas instituições produtoras. O Arquivo Municipal, da Câmara de Vereadores, o Nacional, tem que oferecer custódia digital, a possibilidade de receber documentos das secretarias que venceram as suas temporalidades de acordo com a lei brasileira, a Lei 8.159. Prescreveram os seus prazos de arquivamento corrente, intermediário, isso está lá na tabela de temporalidade documental.
É crime manter esses documentos, existe presunção de manter esses documentos na unidade produtora, porque esses documentos não podem mais ficar lá. Esses documentos têm que ser preservados no seu lugar adequado de preservação, de custódia, com a função social dos arquivos. Então, isso mudou muito das instituições arquivísticas. Então, vamos agora, fechei a parte dos acervos, vamos para a transparência ativa. Terceiro dos 4 pontos que eu queria tratar. Então, a transparência ativa, ela é fruto desse novo cenário de acesso pleno à informação dos cidadãos. Da Lei 12.527, que mudou, inclusive, o entendimento do arquivo intermediário na arquivologia. A literatura arquivística dizia que o direito de acesso de um arquivo intermediário, segundo a idade, era do produtor. Isso estava na literatura de forma muito clara. Mudou. Hoje, o acesso daquele documento que não esteja classificado em grau de sigilo e não tenha restrição de acesso é do cidadão, é público. Essa é a nova perspectiva da lei de acesso, da transparência ativa. Então, olhem, toda a informação produzida, manifestada em um suporte, que é um documento arquivístico, todos os documentos arquivísticos que não estejam classificados em grau de sigilo, segundo a lei brasileira 12.527, e não firam a privacidade, não apresentem problemas à Lei Geral de Proteção de Dados, devem de ser transparentes, devem de ser acessíveis. E não somente esse documento na sua forma manifestada, ou seja, na sua apresentação como um relatório, como uma carta, como uma ata, como um ofício, mas sim também em dados. Olhem o que está acontecendo agora no cenário brasileiro, em que nós precisamos de dados. Olha a cobrança dos especialistas e dos estudiosos sobre a temática da pandemia, quando o governo cortou dados da plataforma de acesso de dados. Não adianta nem sequer dar os dados de hoje. Eu tenho que ter toda a história dos dados, é direito do cidadão. Os documentos arquivísticos agora estão em dados. São dados, estão representados em dados. E o arquivista tem que fazer gestão de dados, porque são documentos, porque esses dados foram produzidos ou recebidos na consecução das atividades ou funções do órgão, da unidade ou da pessoa. Então, isso quer dizer que são documentos de arquivos, têm que ser preservados como documentos de arquivos, têm que ser recolhidos como documentos de arquivos, têm que ser avaliados por uma CEPAD, por uma Comissão Permanente de Avaliação de Documentos. Qual a temporalidade desses dados? Aonde eles estão? Como está a transparência desses dados? Olha um instrumento arquivístico muito representativo, o documento mais troncal, o instrumento mais troncal da arquivologia, o plano de classificação, e depois a tabela de temporalidade. Aonde que nós estamos encontrando esses documentos em dados? Nós precisamos desse plano de classificação em dados. Não esse plano de classificação só em PDF, manifestado, diplomaticamente manifestado, mas eu preciso desse plano de classificação em dados, porque vai me permitir o reuso daquela informação. Eu vou poder levantar um sistema como o Atom, que a Maria Tereza bem falou, o ICA-Atom, o SEI, o Sistema Eletrônico de Informações, ou o EPROC, ou o PJE, qualquer sistema arquivístico que está orientado a classificar documentos, a produzir documentos classificados, e eu terei que ter a possibilidade de importar planos de classificação. Eu não posso mais continuar fazendo como eu fazia no passado, de ter um plano de classificação em PDF manifestado e ter que ficar copiando e colando classe a classe, tipo a tipo. Esse cenário ele foi superado exatamente por essa transformação digital que aconteceu, por esse novo cenário dos arquivos, por esse arquivo do futuro, que já não é mais do futuro, né? Que já é um arquivo de hoje, que já é nossa realidade. Então, com isso, eu fecho a transparência e chego no meu último ponto. Tá? Meu último ponto é a prestação de contas à sociedade. Fecha perfeitamente.
totalmente com a definição da temática da Semana de Arquivos no Brasil, a Semana Internacional. A função dos arquivos, a função social. Qual é o papel na sociedade dos arquivos? Garantir segurança jurídica, garantir direito dos cidadãos, garantir uma cidadania plena, preservar documentos, oferecer custódia, aquilo que as outras instituições ou setores ou entes não estão preparados e não têm capacidades nem técnicas, nem jurídicas e nem científicas para tal. É impossível que um setor de informática, de TI, cuide da custódia de documentos digitais. Isso vem acontecendo com os meus colegas de TI porque não foram chamados para o debate. Eles não foram chamados para perguntar se a área de TI queria desprivilegiar desenvolvimento de sistema, especificação de requisitos, cuidado de segurança, para cuidar de custódia de documento digital. Isso é fazer arquivístico. Isso seria como se a área de TI, as áreas de computação, CPDs, fossem desenvolver um sistema para a área de contabilidade e depois de feito o sistema, especificado, requisitos implementados, eu extirpasse aquele negócio da área de negócio. Olha, agora que eu fiz o sistema da contabilidade, não tem mais a área de contabilidade. Quem vai fazer a contabilidade é a área de TI. Eu vou trazer o negócio para dentro do CPD, para dentro da área de informática. Imagine fazer isso com a área de medicina. Eu desenvolvo o negócio para a área de medicina e eu extirpo e trago para dentro da área de TI. Isso é que está dando uma margem muito equivocada para os gestores de que a área de TI agora faz descrição de documentos, faz uso de instrumentos arquivísticos, faz descrição, transcrição paleográfica, transparência ativa, cuidado de autenticidade e domina normas como ISAD-G, NOBRA, DISDIA, ISDF. É uma terminologia totalmente alheia à computação. Não tem nada a ver e é impossível. Nós já dialogamos isso na computação para ver se a gente conseguiria levar algum conteúdo desses. É impossível, porque esses conteúdos são muito bem ensinados em 4, 5 ou 6 anos de formação de um arquivista, numa graduação, num bacharelado. Então, essa é a função dos arquivos. Atender estas demandas sociais, receber um documento arquivístico, descrevê-lo, representá-lo, torná-lo acessível, fazer curadoria digital desses documentos, tanto digitais quanto analógicos. Não basta com receber documentos analógicos e só preservar, eles têm que estar acessíveis. Eu tenho que digitalizar o documento analógico, mas uma digitalização arquivística, com requisitos. Olha o caso do decreto que está aí, que tem problemas sérios, e que nós estamos fazendo leituras, nós estamos fazendo compreensões legais e técnicas do decreto para que ele se torne um decreto que consiga garantir uma segurança jurídica. Então, essa é a função social dos arquivos. Os arquivos têm uma troncalidade, uma centralidade na sociedade brasileira e internacional. Evitar fake news. Os arquivos têm uma informação primária, autêntica, segura. Os arquivos vão evitar a questão de casos de pós-verdade, de desinformação. Ele vai garantir a segurança desses dados que podem ser manipulados fora dos arquivos, fora de uma cadeia de custódia. Então, olhem a relevância dessa função social dos arquivos. Enquanto os documentos de arquivo estiverem fora dessa custódia, são documentos que juridicamente têm a sua validade questionada. Não são documentos plenamente autênticos, não estão com os profissionais adequados, não consultaram os profissionais de TI se eles queriam assumir essa complexidade da gestão arquivística. Eles passaram num concurso, eles foram contratados para serem profissionais de TI, com formação de TI. A mesma coisa poderia acontecer com quaisquer outros profissionais. E olhem que o documento arquivístico ele tem todo um arcabouço legal. Adulterar, facilitar a adulteração comete crime.
Esses profissionais não foram sensibilizados dessa problemática. Então, isso é muito importante. Então, agora fechando, estou chegando ao final do meu tempo aqui, ainda tenho 4 minutos e 40. Retomando, então, o que eu falei sobre todo esse futuro prospectado. Prestem bastante atenção, fiquem atentos a isso. Não é um futuro de imaginar, é um futuro de prospectar. Construir cenários prospectivos. Uma formação que está em evolução, uma formação que cada vez mais os cursos de graduação em arquivologia têm atendido essa demanda. Os cursos de arquivologia têm melhorado os seus currículos. Nós temos 16 cursos de graduação em arquivologia no país. Bahia é um dos estados que tem, espalhados no Brasil inteiro. Existe uma robustez nesta formação, com profissionais extremamente qualificados. As disciplinas que estão sendo inseridas, nós poderíamos destacar cursos que já têm repositórios arquivísticos digitais confiáveis como disciplina obrigatória no seu currículo. Ou seja, preparando esse arquivista para atender o segundo ponto que eu tratei, os acervos. Essa nova forma de cuidar os acervos em repositórios digitais confiáveis, oferecendo uma custódia digital, uma linha ininterrupta, oferecendo uma custódia em que as secretarias, as unidades produtoras possam transferir esses documentos com toda segurança, com toda tranquilidade, de que eles serão preservados no seu lugar juridicamente correto. Manter esses documentos nos setores de origem é um problema jurídico sério. Lugar de documento de caráter permanente, documento histórico, está muito claro na legislação. Lugar de documento histórico é no arquivo histórico. Lugar de documento permanente, que é sinônimo, é no arquivo permanente. Eles têm que ser custodiados por esse ente social que tem uma função extremamente necessária para a sociedade. Tudo isso transparente, acessível, em plataformas arquivísticas com requisitos. Não pode ser, como a gente está vendo, instituições que digitalizam o documento e põem num site. Não pode ser documentos colocados num portal qualquer. Nós estamos falando de requisitos. Esses documentos têm que ser dispostos com navegação multinível, com plano de classificação. Eles têm que ser descritos, está na lei. A lei, o decreto de digitalização, obriga isso no seu anexo 2. Eles têm que estar descritos, tá? Porque senão não é memória. Eu tenho só depósito, eu tenho só registros. As memórias têm que ser ativadas, elas têm que ser significadas, elas têm que ser descritas, representadas, acessíveis, transparentes. Tudo isso nos leva ao fecho final agora da minha fala, função social. Função social, a temática internacional, função social dos arquivos. Eu expandiria aqui. Função social dos arquivos e função social dos arquivistas também. Vocês têm uma função tremenda de melhorar nessa formação, de se requalificarem, de oferecer custódia digital. Chamem os arquivos de vocês. Vocês têm que passar a oferecer custódia digital, além de oferecer custódia analógica. Nós temos que oferecer transparência ativa. Tudo isso que nós falamos reforça cada vez o papel social dos arquivos. Nos garante segurança, me dá segurança a mim como cidadão, aos políticos, aos gestores, a todo o coletivo da sociedade. Espero ter sido claro, o tempo era curto, mas foi ótimo. Eu tentei representar tudo o que eu queria dizer nesses 4 elementos dos cenários prospectivos. E agradeço novamente a Tereza pela chamada, pela honra de poder dialogar aqui. E agora estou à disposição para as perguntas. Obrigado, Tereza. Muito obrigada, professor Daniel. É muito importante ouvi-lo, né, sobre essa proposta de construir um cenário prospectivo sobre o futuro dos arquivos. Que um futuro, né, como o senhor se referiu, que já chegou, né?
e que nós, nesse cenário de pandemia, né, nós nos deparamos com o desafio de fazer a gestão dos arquivos em suporte papel e a gestão dos arquivos digitais e de reaprender, ou aprender, corrigindo, a funcionar em plataformas digitais, né? Contudo, os arquivos públicos, de modo geral, se deparam com um desafio muito grande, que são, quer dizer, orçamentos reduzidos para incrementar a infraestrutura tecnológica, né? Quer dizer, o que a experiência do senhor em outros países, né? Quer dizer, nós sabemos que na Inglaterra, por exemplo, existe um subsídio, quer dizer, um imposto que subsidia os arquivos. No caso do Brasil, não existe nenhum fundo direcionado para os arquivos. São os próprios estados que mantêm seus arquivos, né? Apesar do papel estratégico dos arquivos, seja para a comprovação de direitos, para a cultura, para a ciência. Então, quer dizer, o que o senhor recomendaria, né, sobre essa busca de infraestrutura tecnológica para os arquivos, de fato, poderem fazer a gestão plenamente do patrimônio arquivístico, seja ele em suporte papel ou digital, porque a infraestrutura é uma realidade, né? A infraestrutura tecnológica. Apesar da formação que tem sido, quer dizer, aperfeiçoada, e existem, quer dizer, renovada, existem profissionais aptos a fazer a gestão digital dos documentos arquivísticos. Eu gostaria de ouvir, na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria de ouvir um pouco dentro da sua experiência, na verdade, essa minha inquietação. Professora Maria Tereza, muito obrigado. Essa provocação ela é importante porque ela nos faz refletir que alternativas eu teria para reverter esse cenário. E de imediato nós temos que olhar o que acontece lá fora com essa imagem dos arquivos, né? Você bem falou de uma das iniciativas, de uma das características, mas eu traria também a questão dos arquivos, ou do Arquivo Nacional, por exemplo, nos Estados Unidos. A centralidade política, a importância dele. Um presidente da República nos Estados Unidos, ele toma posse com o diretor do Arquivo Nacional da Nação, né? Dando aquela relevância, a importância daquele guardião, não só guardião, mas sim guardião, sim preservador, sim órgão de transparência ativa, sim órgão de garantir segurança jurídica, garantia de direitos e cidadania plena. Essa imagem, infelizmente, não é a imagem que a gente tem visto no cenário brasileiro. Isso tem nos preocupado muito. Bem pelo contrário, e aí eu também quero dividir inquietudes, até porque nós já tivemos esse diálogo em umas lives anteriores. O que está acontecendo com o gestor público brasileiro?
ele está sendo levado por um movimento, não um movimento coordenado, mas um movimento de transformação digital, em que ele acha que o arquivo ele perde a sua função a partir da transformação digital. É como se ele deixasse de existir como custodiador do documento digital. Isso é uma ignorância, né? De não ter o conhecimento, de não ter a informação correta, sabe? É uma falta de apoio, profissionais que elucidem a esse gestor. A transformação digital transforma negócios e processos para um ambiente digital. O documento digital, ou a informação que é manifestada em um suporte, continua gerando documentos digitais que terão que ser preservados pelo ente, que está na legislação, como eu bem tentei dialogar aqui, que é o arquivo. Só que vários gestores estão achando que agora, no digital, o arquivo vai ficar só com o analógico. Isso é um preconceito de algumas nações ou de alguns países que tiveram problema nessa transformação digital. Ou porque separaram a formação, ou porque criaram o Digital Archivist, ou porque criaram outros profissionais, que não é o cenário brasileiro. O cenário brasileiro é uma evolução do mesmo profissional, uma evolução dos currículos, uma evolução dos professores em contemplar esses novos conceitos. Então, esse gestor está achando que o arquivo público, o arquivo para ele analógico, não existe mais, vai ficar só com papel. E eles estão usando mais preconceito ainda. Olha, é um preconceito com a área de arquivologia e é um preconceito quando a gente já ouviu mensagens, inclusive, de dizer que o arquivo vira museu. Isso é um preconceito com os museus, com a relevância dos museus. Museu é museu, arquivo é arquivo, com papéis distintos na sociedade, com relevância, com funções sociais distintas. Então, o arquivo continua existindo e é mais necessário. Então, olhem, tem um equívoco, tem uma compreensão equivocada. E aí nós tentamos refletir também o que deveria ser feito. Tem que mudar essa imagem. Nós precisamos mudar essa imagem. Nós precisamos dialogar com as áreas de TIs que não estão levando esse movimento. Elas estão sendo levadas por esse movimento. Elas estão sendo obrigadas a assumir custódia digital sem ser consultadas por uma ordem burocrática, administrativa de gestão pública. Vocês têm que assumir a custódia digital. Amanhã, depois, os setores de TI vão ter que receber usuários, vão ter que fazer descrição arquivística, vão ter que fazer transcrição paleográfica. Isso é impossível. Então, temos que, talvez, trabalhar com essa imagem, com essa invisibilidade desse papel novo, desse papel dos arquivos do futuro, que a Maria Tereza bem disse, não é mais do futuro, é de hoje, né? E talvez nós tenhamos que trabalhar com marketing. Isso foi discutido também já em outros eventos nossos, chamar os especialistas, porque está faltando. A sociedade está perdendo essa imagem do arquivo e está ficando com uma imagem velha, equivocada e preconceituosa. Nós teremos que corrigir, nós teremos que informar a função social dos arquivos, o papel dos arquivos nessa sociedade contemporânea. Perfeito. Professor Daniel, obrigada. Tem uma pergunta no chat sobre repositórios confiáveis, né? Quais as alternativas para soluções práticas da constituição de um repositório confiável? Eu estou lendo o restante. Posso responder já? Sim. Sim. Então, olhem só. Alternativas práticas. Alternativas práticas é trabalhar com o normativo, trabalhar com as orientações que nós temos sobre repositórios arquivísticos digitais confiáveis. Notem que foi criado um acrônimo para isso, uma sigla para esse repositório arquivístico digital confiável. Se chama RDC-ARC. O ARC saiu lá para fora, mas o repositório e o ARC vem para frente. Repositório arquivístico digital confiável.
Esse conceito ele foi criado pelo Conselho Nacional de Arquivos e ele foi criado exatamente para atender essa necessidade dos arquivos oferecerem custódia digital. Questões práticas, considerar o normativo, considerar as orientações, Conselho Nacional de Arquivos. O documento mais importante no Brasil, orientado pelo Conselho Nacional de Arquivos, é a Resolução número 43. Tá? Ela era a Resolução 39 e ela foi atualizada para a Resolução do Conselho Nacional de Arquivos número 43. Essa resolução ela é complexa, claro, como são os repositórios digitais confiáveis, como são os arquivos, como é complexa essa função social dos arquivos. Então, fazer repositório digital confiável, eu preciso deixar claro que não é software, não é um programa, não é baixar um software da internet, por mais que tenha o software lá disponível, software livre para tal, isso é um equívoco achar que é um mero software. Não. Não basta pegar esse software e botar na Secretaria de Cultura. Não, tem que ter uma política emanada. São questões gerenciais e técnicas. Existe um modelo, existe uma sistemática de receber a custódia. Isso tem que ser feito por entidades custodiadoras, por arquivos. Então, essa é a questão prática. Ir atrás das orientações. Por mais que existam soluções gratuitas, livres, software livres, podem ser baixadas, utilizadas livremente, mas não vamos cair na ideia comum, simplista, de que seria só software. É uma questão de políticas, de gerenciamento, de definição de papel, que os arquivos estão preparados para isso, que os arquivos conhecem isso, os arquivos conhecem como criar uma política arquivística de preservação, conhecem como criar uma política arquivística de formatos. Os arquivos estão preparados para custódia, os arquivos estão preparados para descrever, para fazer transcrição paleográfica desses materiais que virem sendo representados, digitalizados em cadeia de custódia. Então, olhe, novamente, estamos falando de um conceito extremamente tecnológico, atual, contemporâneo, não é mais do futuro, é de hoje, mas que o profissional está preparado, que os arquivos estão preparados. Mas para isso acontecer, nós precisamos sensibilizar os gestores, a sociedade, do papel troncal dos arquivos, das entidades custodiadoras dos arquivos, nacional, estaduais, municipais, câmaras de vereadores, seus arquivos e assim por diante, de todo o coletivo da sociedade. Essa é a questão prática. Normativo, Resolução 43 do CONARC e RDCARC. Ok, obrigada. Temos uma segunda questão que está no chat. Qual ou quais razões o senhor atribuiria dos gestores organizacionais não considerarem os arquivistas como gestores de documentos de valor analógico digital? Eu acho que é complexa também essa questão. Não posso pressupor de forma simplista que seja a primeira que eu vou elencar. A primeira seria exatamente porque ele conhecia o profissional, ele conhecia o arquivista como um profissional que tratava documentos analógicos, tá? Papel e etc. Documentos que tinham uma representação em suportes analógicos. E aí aparece no coletivo das instituições um profissional que trabalha com o digital, que é o profissional de TI. Isso foi uma percepção muito rasa dos gestores. Tá? Ele não dialogou, ele não chamou a TI para perguntar: você, profissional de TI, você quer fazer o trabalho do arquivista a partir de agora, além de toda a complexidade que você tem na TI, de especificar requisitos, implementar, cuidar de segurança, cuidar de backup, replicação, nuvem e etc. Ele não perguntou: você quer, além disso, você quer aprender ISAD-G? Você quer aprender NOBRAD? Você quer aprender princípio de territorialidade, princípio de respeito aos fundos, etc, 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 e construir um referencial de uma formação de 4, 5 ou 6 anos? Isso não foi perguntado. Então, esse gestor, ele foi simplista.
E ele precisa ser ensinado, ele precisa de uma ação pedagógica nossa. Nós precisamos pegá-lo com a mão e levá-lo e educá-lo. Gestor, não, gestor, existe um profissional. Esse preconceito que você acabou implementando nos sistemas, implementando na gestão pública, de achar que o arquivista continuaria só com papel e que o profissional de TI seria, está equivocado. Para isso, nós temos que sentar na mesa, para isso, nós temos que dialogar com os profissionais de TI, nós temos que dialogar com o gestor também. Ele está equivocado e ele tem que corrigir esses equívocos, porque não tem nada a ver com tentar proteger a área, não é reserva de mercado, não é pensar no profissional, não, é pensar na lei, é pensar no que está no texto legal, é pensar na segurança jurídica, é pensar que isso é economicidade de recursos. Os órgãos públicos já têm arquivos para isso. Quer dizer, é malversação de recursos públicos deixar um arquivo relegado a uma função somente analógica, que tem a sua complexidade, isso é complexo, tem que expandir de analógico para digital, mas tentar construir uma outra infraestrutura num outro setor para tratar de documentos digitais. Isso é malversação de recursos públicos. Esse gestor precisa ser ensinado, precisa ser educado, treinado para esse novo mundo. Ninguém melhor do que o arquivista, que tem esse conhecimento, que tem essa propriedade do que é gerir documentos digitais, preservar, gerir dados, gerir as políticas de preservação digital, implementar um repositório digital e fazer transparência ativa. Obrigada. Mais uma questão. Eu gostaria de saber se o repositório digital cartucho ODS é confiável. O senhor conhece? Você poderia repetir a pergunta para mim, Tereza? Se o repositório digital... Gostaria de saber se o repositório digital cartucho ODS é confiável. O senhor conhece? Perfeito. Ouvi a respeito em uma live. Perfeito, conheço. Não é. Não é. Para isso, notem que, novamente, como eu disse, naquela outra pergunta que foi feita por um colega assistente aqui, questões práticas. A questão prática, nesse sentido, de analisar requisitos, é a resolução 43 do CONARC, o RDC-ARC. Então, é essa a orientação. Eu conheço a DS, baixa a resolução 43, ela não é só ela, na verdade, ela é um compêndio. O CONARC foi muito estratégico em reunir todos os referenciais. Então, ela diz que, no sentido do funcionamento da implementação do repositório, tem uma norma internacional ISO, que é a ISO 14721. E ela diz também que esse repositório ele precisa ser auditado e certificado por uma outra norma ISO, que é a 16.363, 16363, a TRAC, que foi implementada através de uma norma ISO. Então, nota a importância, então, desse instrumento que o CONARC fez, dessa resolução. Ficou num documento simples, claro, seria melhor do que simples, claro, reuniu tudo que é necessário, e aí ela fez todos os fios necessários para eu poder auditar um repositório digital confiável. O ODS não atende. E olhem, isso não pode ser entendido de maneira nenhuma como um demérito, uma desqualificação do ODS. Não, nem a ele, nem ao DSpace. Aparece sistematicamente a pergunta. O DSpace, que é muito conhecido no cenário brasileiro e internacional para repositórios institucionais, ele pode ser um repositório arquivístico digital confiável? Não. O Fedora pode? Não. Por quê? Porque existem requisitos científicos ali para serem tratados. Qualquer profissional da área pode pegar a resolução 43, pegar a ISO 16363, pegar a 14721 e fazer uma batida, desculpe a palavra, mas é um termo técnico, uma batida de requisitos, uma checagem de requisitos para ver se existe conformidade.
se esse software é compliance. Então, não é o ADS, o DSpace não é, o Fedora não é, o OJS não é, o JPrints não é, e assim uma centena de outros não são, sem nenhum demérito. É porque eles não foram escopo. O DSpace é um dos melhores, ou se não o melhor repositório institucional do mundo, tá? Utilizado no mundo inteiro para repositórios institucionais, mas não serve para garantir a autenticidade. Ele não faz as migrações nas entradas, ele não tem a parte da transcrição para conectar com uma transcrição paleográfica, ele não tem o OCR embutido, ele não faz aquelas atualizações de formato. Isso tudo está na norma que a arquivologia considera. Isso tudo está na Resolução 43, isso tudo está nas ISOs que definem o que é um repositório arquivístico digital confiável. E aí, só para complementar um pouco mais, falando em software livre, existe hoje no mundo somente 2 repositórios no mundo livres, plenamente livre, com licenciamento GPL, que são acordes ou compliances ao RDC-ARC. Eles são o português, que se chama Roda, desenvolvido pela empresa portuguesa Keep Solutions, mas é livre. E o outro é o canadense, é o Arquivemática. Tá? É livre também, vocês podem baixar, adotar livremente, vocês podem fazer cópias, vocês podem modificar, assim como o Atom, como o ICA Atom, a plataforma de transparência ativa. Mas também existe uma outra imensidade de alternativas proprietárias. Olha, a Europa tem essa tradição, tá? Tem. Na hora de implementar um repositório, eles querem uma empresa que dê suporte, eles não querem eles correr atrás do suporte. Então, eles contratam softwares, eu não vou falar nomes aqui, mas se vocês fizerem uma busca rápida, vocês vão encontrar softwares proprietários, que são utilizados alguns, inclusive, na América Latina, em arquivos nacionais, usado na França, usado na Espanha, mas que são pagos, que têm licenciamento. Alguns licenciamentos na casa de milhões de euros. Isso também tem que ser discutido no cenário brasileiro. Nós temos recursos para pagar licenciamento de 1 milhão, 2 ou 5 milhões, não de reais, de euros, para manter um software desse, quando existe uma alternativa livre. O profissional vai decidir, é o profissional da casa que vai decidir se ele pode ir por uma alternativa proprietária, tem várias, ou se ele vai decidir por uma alternativa livre, que faz também todas as funcionalidades, mas que não tem a questão do suporte, instalação, customização, deploy, etc. É uma questão técnica. Novamente, vocês viram que o que vem à tona é a regulamentação. A Resolução 43, a ISO 14721, a ISO 16363. Espero ter respondido. Mais uma pergunta. Os 16 cursos de arquivologia no Brasil indicam que temos mão de obra capacitada para operacionalizar os tão necessários repositórios institucionais. No entanto, poucos concursos são realizados para o segmento público e poucas empresas privadas valorizam o profissional arquivista, já que não existe a obrigatoriedade de sua contratação para coordenar arquivos. Um dilema principalmente para nós referimos aos arquivos históricos, que tem uma massa documental de relevância que poderia estar muito melhor preservado e muito mais disponível à população. O que tem sido feito no Brasil para reverter tal problemática? A pergunta que foi encaminhada. Perfeito. A apresentação da pergunta está perfeita. Desculpa que eu não tenho o nome, mas parabéns pela elaboração da pergunta e pelo contexto com que ela foi feita. Agora, olhe, na hora de eu dar essa resposta, o que tem sido feito são diversas ações. Diversas.
Mas aí eu também tenho que admitir de imediato, por mais que nós estejamos fazendo diversas ações, elas não estão surtindo o efeito que nós necessitamos. Quando eu falo nós, eu nem falo nós arquivistas, eu estou falando nós cidadãos. Não está surtindo efeito. Nós vamos ter que ir além. Nós vamos ter que desenvolver um diálogo interdisciplinar com outros profissionais que nos ajudem mais. Tá? Eu vou ter que ter um diálogo interdisciplinar com a área de TI mais efetivo, muito mais efetivo, desculpa eu não botar a letra A no início, quase afetivo, tá? No sentido de que a TI tenha conhecimento que ela está sendo imputada a algo que ela não deveria, que ela não precisaria. Ela está sendo obrigada, ela está sendo compelida a assumir custódia, a fazer um fazer que não lhe é específico, não lhe é da sua formação. É como botar um profissional de TI a fazer contabilidade, é botar um profissional de TI a fazer descrição arquivística, a fazer classificação de documentos. É isso que está sendo construído. Mas outros profissionais também. Eu vou ter que dialogar com os profissionais de marketing. Porque o que nós temos feito nos 16 cursos, nessa rede de formação brasileira, também não está surtindo o efeito que precisaria socialmente falando. Então, nós precisamos de um marketing, nós precisamos superar uma invisibilidade do profissional. Porque o que está passando, tanto na área pública quanto na área privada, é que o gestor acha que vai chamar qualquer outro profissional, menos o arquivista, por aquele diálogo que eu já fiz anteriormente, por um equívoco, por um preconceito. A área privada, da mesma forma, ele vai chamar alguém, ele não tem, é diferente a privada. A privada não tem no seu arcabouço institucional todos os profissionais. Talvez ele não tenha um setor de TI, talvez ele não tenha um setor de arquivo. Então, olha só, ele já vai pensar afastado da área de arquivo. E aí, ele talvez chame outro profissional. Ele vai chamar um bibliotecário para cuidar de arquivo, sabe? Um total desrespeito aos bibliotecários. Os bibliotecários têm um perfil, o bibliotecário tem um respeito na sociedade pelo seu perfil institucional do seu fazer, sabe? Que não é a gestão de documentos, que não é a preservação de documentos, que não é a transparência ativa de documentos, cadeia de custódia. Então, essa é a grande preocupação. Nós estamos fazendo muito, tá? Mas esse muito é pouco. Não está surtindo o efeito necessário para a nossa sociedade, para a complexidade do momento, para a complexidade da transparência ativa que nós estamos vivendo, para a complexidade dessa transformação digital selvagem. Selvagem, porque é uma digitalização selvagem. Tem uma orientação, tem uma norma tal, mas as instituições vão lá e digitalizam do seu modo. Digitaliza e põe na internet achando que ninguém vai querer alterar aquele documento. Ninguém vai querer alterar, falsificar aquele registro de posse daquela casa, daquela família, daquela fazenda, daquele automóvel, que ninguém vai querer alterar aquela conta bancária. Isso é muito primária, essa visão de achar que os documentos digitais não precisam de segurança jurídica, que não precisam de cadeia de custódia. Está aí o profissional de arquivo, o arquivista para dar conta disso. Mas nós teremos que fazer mais, nós teremos que ir além do que nós estamos fazendo para sensibilizar toda a sociedade, os gestores públicos, os políticos e a iniciativa privada, porque ele não está enxergando essa área, esse fazer como deveria. Uma outra pergunta que quer dizer, está relacionada ao que o senhor falou, é como o arquivista pode sair da invisibilidade dentro das organizações e o que tem sido feito no Brasil para reverter tal problemática. Acredito que precisamos nos organizar em movimentos associativos para cobrar a criação de um conselho aqui embaixo. Um conselho profissional e lutar muito para que algo seja feito. Não podemos
ficar acomodados e ficar esperando que parta do governo. Precisamos atuar como sociedade civil organizada. Eu adorei essa pergunta. É uma pergunta-resposta. Vocês viram? É uma pergunta-resposta. Obrigado quem fez, obrigado quem me deu, porque você respondeu tudo que eu iria dizer. Nós temos que sair dessa zona de conforto. Nós temos que nos organizar mais. Nós precisamos nos associar, porque não existe uma normativa de conselho, não existe um conselho da área de arquivologia. E aí eu até traria uma questão do cenário político atual, em que existe um preconceito de não autorizar novos conselhos. Isso vem acontecendo, inclusive, com outros colegas nossos que tiveram aprovação de regulamento profissional de conselho, mas que é vetado pelo governo. Então, existe um modelo no cenário político que nega, por mais que a arquivologia seja fundamental e necessária a questão do conselho. Porque ela assumiu uma relevância, um protagonismo impressionante. Não é um conselho para proteger o profissional, é um conselho para proteger toda a sociedade. Assim como tem o conselho da área de engenharia para que não caiam prédios e não matem pessoas, de medicina, de enfermagem, também é necessário um conselho da área de arquivologia para que as pessoas tenham confiança plena nos documentos digitais. O digital pode nos imputar coisas perigosíssimas, ela pode me tirar direitos, ela pode me tirar uma aposentadoria no futuro. Eu posso perder uma posse de uma casa se o registro não for bem feito digitalmente. Agora, com a pandemia, a gente está vendo cartórios que estão fazendo declarações totalmente digitais. Totalmente. Mas sem requisitos de preservação, sem repositórios digitais confiáveis. Nós estamos vendo bancos serem invadidos, tá? Sem segurança, mas que eles pagam por isso. Por quê? Porque é uma questão de lucro, é uma questão de mercado. Nem sempre o cidadão vai ter condições de pagar um bom advogado para se defender. Principalmente aqueles mais excluídos, tá? Socialmente falando. Então, essa é uma preocupação muito séria. A área de arquivologia precisava de um conselho, mas também eu não posso sonhar que esse conselho vai sair, de que nós vamos construir coletivamente e ele vai ser aprovado e sancionado. Nós temos muitos contras, tanto do legislativo quanto do executivo que pode vetar. Eu posso chegar a uma lei e eu posso ser vetado pelo executivo. Então, olha, mesmo nessa situação, e eu chamaria a atenção que existe um movimento de conselho muito consistente na área, tem um grupo disso, do Conselho Federal de Arquivologia, existem arquivistas profissionais envolvidos nessa temática, mas mesmo assim, o movimento associativista é necessário. Se eu não tenho conselho, a pergunta que tem que ser feita é: a quem que você está associado? Quem é que está te representando? Eu, Daniel, eu, Maria Tereza, eu, fulano, você está associado? Você está contribuindo para um ente coletivo, uma associação que está defendendo direitos? Porque o conselho ele vai ter essa figura, ele vai ter esse poder. As associações não, as associações têm que lutar muito mais. As associações precisam de uma infraestrutura mínima. Quando sai um concurso equivocado e a associação vai entrar com mandado de segurança, ela precisa de computador para fazer isso, ela precisa pagar um advogado para fazer isso, ela precisa de uma infraestrutura mínima. Então, olhem como o primeiro momento, e foi respondido na pergunta, eu tenho que estar associado. Olha aí a promoção da ABA, aí, da Associação dos Arquivistas aí da Bahia, presente no evento, ajudando o evento. A pergunta que tem que ser feita aos alunos é: vocês já são associados? Aos profissionais, vocês já são? Vocês têm uma função? Vocês consideram a função social dos arquivos e das associações? Olhe, as associações têm uma função social importantíssima. Se eu olhar a função social do arquivo, a associação tem uma função social anexa. Ela também ajuda que esse arquivo seja importante. Ela ajuda que uma eliminação de documentos sem autorização seja suspendida.
porque eu não vou ter uma movimentação rápida. Ela ajuda quando aconteceu aquela publicação de exoneração no Diário Oficial da União, sem um documento, sem uma assinatura. Isso é tudo temática arquivística. As associações poderiam emanar declarações, emanar manifestos, sensibilizando e aproveitando aquele momento de conhecimento nacional para trazer o profissional à tona. Eu não vi, desculpe se apareceu, mas eu não vi nenhum movimento firme, coletivo da área, aproveitando aquele momento e dizendo: isso é arquivo, isso é arquivologia, isso é arquivistas. Eu não vi também, quando foi negado pelo governo o envio do vídeo, e foi citada a palavra cadeia de custódia. Vocês se lembram disso? No cenário político brasileiro, nos telejornais brasileiros, e eu não vi nenhum movimento, exceto algumas publicações do nosso grupo, porque nós estudamos muito a cadeia de custódia digital arquivística e nós alertamos: isso é arquivo. Isso é instituição arquivística que garante. Esse vídeo tinha que estar no arquivo, esse vídeo tinha que ser gestionado, preservado, custodiado em uma cadeia de custódia arquivística e por um profissional que é o arquivista. Esses times, esses momentos, eles não poderiam ter sido perdidos. As associações têm um papel importante nisso. Além das associações, cada profissional, como a pergunta também me respondeu, cada profissional também tem uma relevância. Cada curso de graduação, cada diretório acadêmico, cada centro acadêmico também tem que se insurgir nesse momento necessário, importante, de talvez insegurança jurídica plena que está vindo aí, para nós alertarmos a sociedade e darmos caminhos. Os caminhos existem, os caminhos estão postos, mas a sociedade desconhece. O profissional arquivista tem um papel importantíssimo nisso. Muito obrigada, professor Daniel. As perguntas foram encerradas. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela gentil disponibilidade para ministrar online, maravilhosa, sempre ampliando nossos conhecimentos, muitos conhecimentos, né? Agradeço a todas e a todos por estarem conosco, agradecemos a parceria da Associação dos Arquivistas da Bahia. Recomendo que acompanhe a programação do arquivo na 4ª Semana Nacional de Arquivos. Gostaria de desejar um Viva pelos Arquivos, em homenagem ao Dia Internacional dos Arquivos, celebrado no próximo dia 9 de junho. E aproveito a oportunidade para registrar que na próxima semana será realizado o lançamento do 2º Seminário Nacional de Governança Arquivística, uma iniciativa do Grupo de Estudos de Políticas de Informação, Comunicação e Conhecimento, o GPIC, da Universidade Federal da Bahia, que tem por líder o professor Francisco Pedrosa, com o apoio do Arquivo Público do Estado da Bahia e a Fundação Pedro Camões. Então, saudações arquivísticas para todos, até breve e fiquem bem. Muito obrigada, professor Daniel. Fiquem todos bem. E boa semana. Eu esqueci de registrar que a palestra será disponibilizada brevemente para visualização quando oportuno, né? Antes disso, encaminharemos para o professor Daniel, né, para bater o martelo. Muito obrigada. Fiquem bem. Tchau.